RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Aqui outra vez. Que bom que tu estás de volta, Marla. Seja bem-vinda. Que bom que tu disse isso. Capaz que não, né? Não, coisa porque boa eu até a fiquei 2 semanas fora. Eu achei que, bom, daqui a pouco a Lila vai me trocar, né? Mas bem capaz, adorei as parceiras. Ali, Show, Leone. Super thanks, meninas. Isso aí, mas nada como estarmos de volta ao contigo nosso em casa, sofá, né? que é a nossa casinha, nossos 2 metros quadrados que nos um sofá para chamar de nosso. Então, gente, eu tenho um filho que faz faculdade fora, né? Então, de tempos em tempos, eu tenho que ir lá, assim, ver se tá tudo bem, se ele tá se alimentando. Isso é importante, que, claro. por sinal, como tá mudando a alimentação das pessoas, muito, né? Gente, os hábitos alimentares. Não, a maneira de se alimentar, né? A relação das pessoas com a comida, né, Marla? Essa viagem, pra mim, ela teve muito essa conotação, porque eu levei uma equipe multidisciplinar comigo, uma nutricionista a bordo, e ela realmente me chamou a atenção para vários aspectos. E impressionante, assim, até a valorização, né, que o alimento tá tendo, né? A gente vai em muitos lugares, ali tá colocado quantas calorias, quantas percentual de proteína, percentual de carboidrato, sim. Quer dizer, a consciência do que tu tá comendo, né, mudou. Não é só comer para matar a fome. Não, e com certeza a preocupação, eu vejo assim, até por mim, assim, já faz anos, a preocupação com as comidas orgânicas, né? Com comidas menos processadas, menos industrializadas. Isso aí. Tu realmente buscar tudo aquilo que o alimento pode te fornecer, que esse alimento mais, entre aspas, puro, né? Ou menos processado, lado, sim, né? Lila? Por um lado, a gente tem essa coisa, assim, de voltar a comer coisas, assim, com temperinhos da terra, etc. Isso é tranquilo, mas tem um outro lado que também é assim, eu vou até dizer uma bobagem, mas vamos lá, né? Tipo assim, as proteínas tiradas, não sei do que, preparadas, não sei como, quer dizer, tem hoje em dia umas modernidades. Tem tudo. Eu vou te dizer assim, ó, eu gosto, mas é gosto pessoal, né? Eu gosto e defendo, tipo, a cozinha tipo do estilo da vovó, entendeu? Toda a vida, a minha também. Por quê? Porque pra mim, como naquela época não tinha tanto aditivo químico, tanto processamento, e isso uma vez eu assistia muito a Oprah, eu sempre cito ela aqui porque eu vivia assistindo a Oprah. Eu nunca me esqueço uma vez que tinha, não sei se era nutricionista ou que no programa dela falando, e ele falava que tudo aquilo que uma criança não consegue dizer, que está contido num alimento, a gente já tem que prestar atenção, porque daqui a pouco já não é tão legal para nossa saúde. E outra coisa que ele falava é, pensa na cozinha da tua avó. Aquele jeito de fazer a comida é o mais saudável. Eu que tenho uma família para alimentar, digamos assim, né? Eu me orgulho muito, assim, de ter na minha casa esse hábito, assim, o arroz, o feijão, todos os dias, a saladinha, de vez em quando muda, bota isso lá é ótimo, né? Um outro grão, tal. Tem o arroz integral para os que preferem, um arroz branco, a saladinha, um legume, uma carne, porque eu tenho os carnívoros, né? Evidentemente, com todo o respeito. E eu também, de vez em quando, gosto de comer uma carninha, óbvio, um churrasco. Aliás, eu acho que a minha alimentação, ela é muito assim, como a gente sempre fala, o caminho do meio. Caminho do meio, é verdade. Porque tu também não deixa de comer alguma coisa se tu tem vontade, né, Marla? Não, claro. Bom, ao contrário, né? Então, resumo, né, Lila? O tema de hoje, assim, é uma brincadeira. O título, a gente sempre gosta de brincar com o título, né? Sim. Como logo existo, né? É isso aí. Então, tipo assim, o que eu como diz muito do que eu sou. E do jeito que eu sou, também vai aparecer nas minhas escolhas, Exatamente. Né? Aliás, tem gente que diz que pelo lixo conhece da cozinha já é capaz de conhecer a pessoa, né? É muito louco, né? Isso é bem interessante. É isso aí, esse é o nosso tema, né? Diga-me o que comes que eu te direi quem é. Algo por aí. Assim. Mais ou menos por isso. E por isso a gente tem 2 convidadas, como sempre, que tem bastante a agregar com essa nossa conversa aqui no sofá, que vão, tenho certeza que o que elas disserem aqui vai despertar mais curiosidade em vocês, reflexão, esse tipo de coisa. Que na real né? é a ideia do programa, né? Ele é uma conversa no sofá, assim, entre amigas.
Com certeza. Que a gente procura falar exatamente dos assuntos que estão na roda das pessoas. E sempre, evidente, trazendo algum conteúdo a mais, uma novidade, agregando um valor para aquela conversa. E é isso que vai rolar aqui. Nós convidamos uma nutricionista, que é a minha nutricionista, modéstia à parte, e uma chefe vegana. Achei o máximo isso. Com formação pela Ayurveda, que é um sistema muito legal, que é muito interessante os conceitos deles, assim, para alimentação, mas né? Tem gente optando pelo veganismo, pelo vegetarianismo. Aliás, quem está em casa e tem, de repente, um filho, uma filha que a juventude tá adotando, né? Se liga que a gente vai falar sobre isso, certo? E outra coisa, né, Lila? Também aquela coisa assim, ó. A ideia da gente nesse papo de hoje é parar com aquela coisa assim, ó. Ai, tu come farinha branca, que horror. Ai, tu come batatinha frita de vez em quando. Grande coisa. Consciência, é tudo. Tudo pode dentro daquilo, né? Que com consciência legal, é o caminho do meio, né? E é por ele que nós vamos na Câmara do Meio pro segundo bloco. Já voltamos. Olá, o Duas Mulheres está de volta agora com a nossa terceira. A nossa convidada, que a gente sempre tem aqui no programa, que vai então destrinchar esse assunto. Não é um frango, vai destrinchar esse assunto sobre alimentação, né? A Fernanda Filbert Alves, nutricionista. A Fê tem uma história bárbara, ela era publicitária, formada, atuante, super bem-sucedida, deu uma virada, foi pro caminho da nutrição. Fui ser feliz. Uau! E tu é bem feliz mesmo fazendo nutrição, né, Fernanda? Sou muito feliz, eu acredito muito nisso. Ai, que legal. Eu amo o que eu faço. Ai, coisa boa! Que sounds good! Isso é música para os meus ouvidos. E a Fernanda hoje tem várias especializações, é uma pessoa que tá muito bem preparada e muito antenada porque está acontecendo no mundo, Fê. E tu tem uma tese que eu acho muito interessante, que tu diz assim, que está havendo uma mudança no comportamento alimentar, digamos assim, das pessoas, que tem até uma conotação meio espiritual, assim, há uma preocupação diferente hoje. Sim, eu acredito nisso. Eu acho que as pessoas estão mudando nessa questão dos animais, porque o que acontece? A gente se acostumou a comer animal, mas não é certo. Entendeu? Se tu for pensar bem, e o que eu percebo até no consultório, eu percebo pessoas adolescentes levando os pais no consultório para que os pais ouçam da nutricionista que eles podem ser vegetarianos. Que é possível viver sem carne. É possível viver sem carne, tu entende? Então, eu percebo os jovens e as crianças mais informados até sobre a alimentação que os pais. E essa é uma tendência mesmo, né? Que a gente tem visto, assim. Eu tenho 2 filhos adolescentes, um adolescente já na vida adulta, e a quantidade de amigos deles que estão indo pro caminho do vegetarianismo, ou um pouquinho mais, né, pro veganismo, é incrível. Gente, hoje são 30 milhões de brasileiros que se declaram vegetarianos ou veganos. Isso equivale à população da Austrália e Nova Zelândia. Uau! É muita gente. É muita gente É um mesmo. mercado gigante. E é uma mudança, né? Que não existia e que agora está existindo. O que eu acho que também está acontecendo? Eu acho que a indústria, aquilo que vocês falaram lá no primeiro bloco, eu acho que a indústria está preparando as pessoas também para isso. Sim. Em que sentido? Extraindo leites de origem vegetal, leite da amêndoa, leite da castanha, leite entre aspas, né? Queijos vegetais estão sendo preparados. Então, isso no exterior já está acontecendo normalmente, entendeu? Aqui ainda a gente tá. Sabe que um dos meus passeios prediletos quando eu vou para os Estados Unidos é o Whole Foods. Porque ele é um universo de opções, né? Assim, as opções de leite, várias opções de leite, só de amêndoa, quantas opções tem, né? Escova de cabelo, né? Escova de dente. Eu adoro assim, esse tipo de comida. Vegetais, tu entendeu? Então, assim, ó, é uma vinhos realidade. orgânicos maravilhosos, assim. E aí tu vê que realmente é possível. E uma vez... É possível. Sabe que uma vez chegaram a me dizer, sabe, que... nem falando agora, tô pensando no orgânico, tá, gente? Que não poderia existir somente consumo orgânico, que o mundo não daria conta de produzir. Porém, lá no Whole Foods, eu encontrei um jornal, eles estavam distribuindo uma série de reportagens e matérias afirmando exatamente o contrário. Sim, é uma realidade lá, né? Sim. Total. Aí tu vê como isso é... Aqui a gente já tá um pouco mais...
Não, Mas e lá a gente no está Whole Foods caminhando também, eu especificamente, acredito com que sim, né, certeza, Fernanda? com certeza. Existem mais opções que existiam alguns anos como atrás, eu tô te né? falando, é uma geração que está vindo, que vai ser consumidor, que vai ser produtor, que vai ser, tu entende? Essa geração de adolescentes, eles vão definir... Sabe que agora me lembrei, desculpa, mas só para terminar, há 4 anos atrás eu vim de Gramado, eu morava em Gramado e vim para Porto Alegre. E lá em Gramado tinha uma loja de orgânicos maravilhosa, assim, de produtos naturais, né, que é a Demetra. E essa loja, eu não encontrava uma aqui em Porto Alegre que pudesse me atender como essa de Gramado me atendia. Mas eram umas meninas que tinham morado no exterior, tinham voltado para Gramado. Trouxeram o conceito. E colocaram a loja lá. outra. E elas tinham, tinham fazenda, tinham sítio, né? Sim. Plantavam tudo, enfim. Agora, assim, passado 2 anos que eu vim, há 2 anos atrás, eu comecei a ver isso se multiplicar em Porto Alegre. Mas Sabe? esse caso específico dessa loja que tu citaste também tem essa coisa assim de comprar do produtor próximo. Sim, Como sim. Gramado tá numa região que ainda é mais fácil esse Fácil, acesso, tu consegue ter uma loja que tenha geleia da tia, não sei do que. Sim, né? sim, Isso é bacana Nessa também, né, mesma Fernanda? pesquisa das 30 milhões de pessoas que se declararam vegetarianos e veganos, eles também, algumas pessoas que não se declaravam, tinham falta de informação, inclusive dos próprios alimentos. Então, se tivessem essa é a mais diferença. informação, Sim. se tornariam. Não, e quem tem Entendi. jovem... Então, assim, Aham. é um troço que está vindo muito. E essa informação nutricional é uma coisa que está faltando no Brasil muito, sabe? Aí entramos na questão O dos Conselho rótulos, de né? Nutrição está batalhando para isso também, porque o que acontece? Os rótulos, eles têm aquela informação nutricional que Não pífia, diz nada, né? É pífia. Então, assim, o que eu peço sempre ali no consultório para darem uma olhadinha, se forem optar por alimentos industrializados? sim. Que olhem na lista de ingredientes, sempre o primeiro ingrediente é o que vai estar em maior quantidade naquele alimento. Deixa eu só te Então, fazer uma exemplo, coisa. que nunca comece isso. com açúcar. Não, e o pão? Alimento, açúcar, vírgula, já deixa lá no... Pão integral. Sabe que eu aprendi isso quando eu trabalhei O pão numa fábrica integral de aparece assim, chocolate. o pão Sentei. integral. Aí tu vai olhar ali no rótulo, tá escrito assim, ó, primeiro ingrediente, farinha De trigo enriquecida com ácido fólico. É, Farinha branca. oi? Ponto. Não deve pode, ter né? é Não, certo, é. Barrinha de cereal, primeiro ingrediente, açúcar. Nem pensar. Cansei de pegar. Tu Mas entendeu? essa informação... Ou assim, ó, primeiro ingrediente, pior ainda, cereal, mix de cereal, entre parênteses, açúcar, vírgula, parará, vírgula. O açúcar de novo. Tá entendendo? Sim. Então, o mix de cereais nada mais é do que um açúcar misturadinho com umas... Fernanda, isso que tu disseste, eu acho bem legal ressaltar pro pessoal de casa, assim, que quando a pessoa olha um rótulo, o primeiro ingrediente é o que mais existe naquele produto. Exato. Né? Essa informação é muito importante. Então, do primeiro para o último vai diminuindo a quantidade, pessoal. Então já é uma dica bem legal, né? Isso Que tem voltamos ao prestar exemplo do pão, né? Daqui a É. pouco lá, o pão integral. Lá no finalzinho aí vai ter o ingrediente integral, mas na verdade ele é um disfarce, porque ele é um pão de farinha branca. Aliás, cinza, assim, que sabe- vale pra tudo, né? Isso que a gente tá falando. Sabe que uma Sim. vez eu fui comprar uma rosca de milho num supermercado, num mercado, e eu me apavorei quando eu vi que a rosca de milho, na verdade, ela não tinha farinha de milho. Viu? É. Como que uma rosca de milho não tem farinha de Mas, milho? gente, os cervejeiros, não de cervejas artesanais, mas os cervejeiros de cervejas de rótulo de supermercado, não tem malte as cervejas. Se tu for olhar ali no rótulo, não tem. Uau! Então é Sim. tudo muito. É de arroz, é de não sei o que lá. Tem outra questão também relacionada aos rótulos e tal, já que a gente está falando sobre isso, que assim, ó, não tem que ter muito ingrediente um alimento. Tu entende? Ele tem que ser purinho. Que tem a Olha ver que com o que a interessante Lila essa tem. Tu entendeu? Já tem aquele monte de coisa, acidulante, blá, blá, já não é legal pro teu intestino, as tuas bactériazinhas lá já não vão gostar, já vai fazer uma má conexão cerebral, tu entendeu? Já vai dar tudo errado, sabe? Então, assim, ó, hoje em dia, o que a gente sabe? O intestino, gente, é o... Segundo cérebro, É né? o primeiro, já É o tá primeiro? se dizendo, Uau. entendeu? As bactérias que povoam o intestino, elas têm tanto poder que já estão sendo tratadas quase como um órgão. Tu tá entendendo? Então, assim, ó, Sim. tu tem que tratar bem as bactérias boas, tu tem que comer menos açúcar, menos industrializado, É assim que- menos desembalar e mais descascar, né? Aquela Isso velha é tratar, verdade. isso é tratar bem as bactérias boas. Que dicas tu Tratar daria? bem as bactérias boas. Que dicas tu daria para tratar bem as bactérias Fibras, boas? a chefe vegana vai falar bastante, tá? Mas assim, ó, fibras,
que significa frutas, verduras. Legal. Legumes, alimentos integrais, não processados. E iogurte é bom ou é mito isso, que o iogurte é bom para as bactériazinhas boas? Ou é mais mito isso? O que tu diz, Fernanda? Qual a tua opinião? real, vamos agora, lá. a real, Fernanda. Agora já virou uma... Não, tá. Depende. Bom, então, pois é. O que acontece? Na verdade, esses iogurtes que estão na prateleira não são assim, não seriam a melhor opção. Para Iogurte as natural. bactérias. Digamos assim, só o iogurtinho purinho. Mais ou menos. Eles seriam uma boa opção, mas assim, de repente a pessoa optar por um kefir, uma kombucha, entendeu? De repente seria uma opção já se preocupando Claro. com a questão das bactérias, boas. né? Desse sentido, entendeu? Sim, tanto que tu é a favor dos probióticos, de tomar probióticos, Muito. né? Que é uma Muito. outra coisa que está crescendo muito, né? Muito. Agora, Fernanda, eu li recentemente uma matéria que dizia assim, ó, falando de vida real, da pessoa que vai todo dia no supermercado mesmo, que não tem grana pro orgânico, ou não tem uma feirinha próxima, enfim. Que ainda assim é melhor comer aquelas frutas e aqueles legumes e aquelas verduras, mesmo que eles tenham o agrotóxico, do que não. Gente, está acontecendo isso. Eu não como mais tomate porque tem agrotóxico, eu não tomo morango porque não tem agrotóxico. Bom, então, né? Não, porque o que acontece? Esses alimentos, ainda que eles tenham esse resíduo químico, eles têm na sua composição ainda os fitoquímicos, eles têm os nutrientes, eles têm as vitaminas, no caso das frutas que são mais ricas em vitaminas, os minerais que são mais ricos nas verduras, entendeu? Então, ainda assim, eles te protegem, entendeu? Tem as fibras, tem a questão das bactérias que tu tá beneficiando. Então, assim, comam, gente, pelo amor de Deus. Melhor Sabe? isso do que não comer. Por favor, come alface. E já que a gente vai conversar aqui daqui a pouquinho com a Letícia, que é uma chefe vegana, já aproveita e dá o teu parecer como nutricionista sobre as substituições dos veganos e dos vegetarianos. Porque como a gente falou aqui no início, a gente já tem muito jovem, né? Muito adolescente optando por esse tipo de alimentação e os pais se preocupam. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, chegam no consultório, eu vou ficar com déficit nutricional. Proteína. Olha, problema depende das tuas escolhas. Porque tu pode ter déficit nutricional sendo também comendo carne, entendeu? Isso não é essa questão. O que acontece? As proteínas, tá? A gente tem uma grande quantidade de proteínas em todas as leguminosas. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico são alimentos muito completos em proteínas. E que tem que ser casados com carboidrato, com o cereal. No caso, um arroz, por exemplo. Porque um é rico em lisina e outro em metionina. Então arroz com eles feijão. se completam. Maravilha. O arroz com feijão. Tem um cereal que é maravilhoso, que é a quinoa. Ai, adoro. Que ele é muito completo. Ele é o que é top. Então a gente considera até ele um pseudo cereal, porque ele tem tanta proteína que ele acaba meio que... Então, por exemplo, um risoto de quinoa, A quinoa salada, e o amaranto. O amaranto também tem bastante proteína. Sim, uma salada, um tabule de quinoa que a chefe com certeza vai falar. E essas pessoas que botam assim no feijão diário das crianças, botam um bacon, botam uma sei lá o quê, eu nem sei mais essas carnes gordas. Tira tudo isso. Ou não? Pois é. O que eu vou te dizer? Vai dizer a verdade. É bom ou não é bom? Assim, depende até da origem disso tudo. Entendeu? Também, porque a gente tem falado muito também em todas as questões orgânicas de tu ter uma produção mais, se tu tiver acesso a uma produção mais caseira ou mais, enfim, mas rural, hoje em dia é difícil, mais... Eu acho que evitar, né? Assim, a gordura muito saturada não é bacana, mas também a gente não precisa... radicalizar, né? E outra coisa que fica chato, né? Outra coisa que eu li também Então, assim, tem que ter um... bom senso, assim, um pouquinho eu como nutricionista, eu sou um pouquinho chata. Mas eu sou nutricionista, eu tenho essa Então me conta aí que eu quero sou chata, entendeu? Como assim? Mas eu tenho essa desculpa de ser nutricionista, né? Então aí a pessoa já, mas é porque ela é nutricionista. É uma chata, não come. Não é isso, entendeu? Mas eu acho que a pessoa pode se permitir. Como eu digo, eu queria tanto ter o benefício da ignorância, de não saber. Isso eu sempre digo. Mas é que eu sei o que aquilo tá fazendo dentro de mim, entendeu? Então aí não tem como. E como a gente muda quando tem essa consciência, né? Porque eu mudei muito depois dessa consciência. Porque tem coisas assim, que eu simplesmente não consigo mais comer. Não dá. Não consigo. Não dá. Fechei, eu digo, não. Assim, eventualmente, por exemplo, eu fui viajar.
Aí, no lugar que eu tava, enfim, eu fui pra um lugar muito bacana, que tinha, sei lá, um croissant, que é uma coisa que eu nunca como na vida. Entendeu? Aí, pô, tu tá lá, no exterior, em outro lugar, em outro lugar, né? Tu tá na França, tá, enfim, aí tu vai comer um croissant, entendeu? Então, aí tu... Mas isso não deve fazer parte da tua rotina, entende? Então tem que ser uma coisa assim, eventual. Que mas tu aí são também as pode exceções, te né? permitir. Que tuas bactériazinhas boas também, tá, elas vão sentir, ai, lá vem vindo croissant. Mas tudo bem. Mas elas também vão dizer, mas é só essa vez que ela tá lá, então tudo bem, a gente segura a onda. Vocês estão entendendo A gente segura a onda. Não, vocês estão entendendo porque ela é minha nutricionista, né? É bárbaro. Acaba resolvendo o problema, entendeu? Elas vão segurar a onda, né? Elas vão. Elas vão. Sabe, e tem uma coisa, Fernanda, que a Letícia, eu tava dizendo, a Luciana Costa, médica, endocrinologista, né? Ela também trabalha com Ayurveda, e uma coisa que ela sempre diz que eu acho fantástico sobre alimentação é que a gente também tem que ter espaço pra comida afetiva, né? Aquele, tipo assim, tu vai num lugar, te esperaram com um bolinho, te fizeram uma comidinha pra ti, aí tu vai chegar lá. Ai, não como isso, sabe? Total. Esse dia chegou uma paciente lá no meu consultório e disse assim, ai, Fernanda, eu fui tão bem, mas teve um problema. Eu fui na minha avó e comi o nhoque da minha avó. Mas delícia. isso foi uma maravilha, o nhoque da tua avó. Que bom que tu comeu o nhoque da tua avó. Ela, ai, mas tinha uma gordura assim, ó, no molho. Mas que bom que tu fez isso. Que legal. Porque o que tu tá falando é o nhoque da avó, só um pouquinho. Não é todo dia. Se tu não puder te permitir fazer isso, então tua vida fica sem graça, né? Muito sem graça. Sabe? E essa coisa, Que legal Fernanda, isso. E assim, eu queria, agora, rapidamente também, né, que a gente falasse um pouco para avançar nas comidas funcionais, os alimentos funcionais aliás, hoje em dia até muitas vezes visto como remédios. Sim. Os temperos, o gengibre, que é tão, né, abençoado na modernidade. A cúrcuma, maravilhosa, Eu uso em tudo cúrcuma. Fala Mas pra a gente. chefe vai falar também, tá, gente? Mas da questão nutricional, especificamente. Sim, eles acabam se tornando superalimentos, né? Então, quando tu adiciona esses temperos, ó, por isso que é importante cozinhar em casa, tu fazer tua própria comida. Isso a gente tá perdendo Evitar um esses pouco. caldos prontos, né? Isso aí, o lugar deles é no lixo, tá? Bota tudo no lixo. Esse caldo pronto, isso tudo é lixo. Mas assim, ó, todos esses temperos, eles vão agregar valor nutricional dentro de ti, no teu corpo, tá? Tu vai nutrir as tuas células, entendeu? Isso não é matar a fome. Matar a fome é comer qualquer coisa. Te alimentar é outra coisa. Que interessante essa diferença. Que frase. Explica melhor, porque eu acho legal pro pessoal de casa isso aí. Porque o que acontece? A pessoa, vou lá e vou comer meio pacote de bolacha, água e sal, que não tem nada de água e sal, né? Que é pura farinha e... Então, tudo bem. Aí vai lá, come a bolachinha de água e sal e matou a sua fome e não se alimentou nada, não deu nada pro corpo. As pobrezinhas das bactérias lá... Estão chorando, as células carentes. Entendeu? Então, só, o que significa isso? O alimento puro, o alimento integral, a fruta, isso vai nutrir o teu corpo, vai te dar força, energia, disposição. Que faz toda a diferença, né? Tu sabe que diferença. quando eu aprendi essa consciência, mudou muito. Porque eu como minhas porcarias sem culpa. Mas no dia a dia... Mas no dia a dia... Não. Mas no dia a dia eu tenho uma Casa alimentação... Bactérias boas. Mas eu tenho no dia a dia uma alimentação super legal, tu entendeu? Show. Com esse, assim, ó, com a comidinha feita em casa, o que eu acho uma riqueza, um luxo, né? Tu poder cozinhar, saber o que tu tá colocando na tua comida, né? Mas nós temos 2 minutinhos aqui. Como eu tava falando, assim, o que vai acontecer para andar para frente? Hoje está surgindo muita coisa nova. Por exemplo, eu queria que tu falasse rapidamente das proteínas que estão saindo de todos os lugares. Exato. Da ervilha, do arroz. Que tal? Se é bom? Ou as proteínas, assim, o whey, ou, não sei, ou essas que a gente compra no potinho. Comenta sobre isso, assim. Eu gostei da cara dela. Do potinho. Exato. Fala aí, Fernanda. Também acho. Assim, ó, tudo tem uma ação, tu entendeu? Tudo tem um propósito, tá? Eu acho que quando elas são bem utilizadas, procura um profissional de nutrição para te ajudar nisso. Porque elas podem ser uma ferramenta muito boa de trabalho,
tá? Pra te utilizar essas proteínas, mas também te utilizar assim, tipo, vou tocar esse pó aqui, Eras, e vou comer. Aí é viagem total. E aí vou E é fazer, perigoso não sei até, o que, né? de whey, o bolinho de whey, o tararã de whey, a panqueca de whey. Eu não sou, e eu sou nutricionista esportiva. E eu não sou a favor de tu usar isso Indiscriminadamente, assim. indiscriminadamente. Eu acho que não é bacana, entendeu? De novo, as proteínas têm que sair dos alimentos naturais. Sim, mas essa extração vegetal, ela é positiva, tá? Eu não tô querendo dizer que ela é negativa. Ao contrário, eu tô achando ela muito positiva e eu acho que a indústria também prepara a gente para uma evolução, né? De que eu acho que a gente vai acabar não consumindo carne. Mas isso no Mas futuro... desde que ela seja bem consumida, assim, com consciência, que nem tu tá Exato. dizendo, orientação, E tu também assim. pode, eu acho que a chefe também vai falar, mas tu pode extrair o teu próprio leite vegetal, entendeu? Tu pode fazer o Fazer teu em leite casa. vegetal. Exato, fazer em casa. Que eu acho que seria a opção mais bacana, assim. Porque tu faz o leite, depois da sobrinha, tu faz a tua pastinha pra passar lá na tua tapioca, sei lá, no teu biscoitinho de arroz, enfim, sei lá, o que tu for usar pra... Nossa, dava pra ficar mais um tempão conversando aqui, Não, hein? e é impressionante, Gente, é né? Que de impressionante. repente a alimentação, ela se tornou realmente um assunto recorrente. Ele tá nas rodas, né? Muito Antigamente, bacana. Não se riquíssimo. falava sobre alimentação. E hoje é uma questão, de novo, tirando aquela coisa do, tu tá comendo farinha branca. Não, como disse aqui a Fernanda, claro que eventualmente tem mais do que comer o nhoque da avó. Tem mais o que comer. Mas a preocupação tá sendo muito, muito salutar, né? Tá fazendo bem Sim. para as pessoas e para a Sim. humanidade. As pessoas estão mais conscientes. Muito Que legal. bacana. Eu percebo. Fê, muito obrigada. Muito obrigada. Tu vai ter que voltar, vamos ter que falar mais vezes. Adorei o sofá. Eu tenho o privilégio, né, Me dela sinto ser... super bem nesse sofá. Volte sempre, então. Eu tenho o privilégio dela ser minha personal nutri. Muito bom. Felizarda. Prazer te ter aqui mesmo, é Fernanda. isso aí. Adorei. Obrigada. E no Obrigada próximo pelo bloco, então, a gente vai conversar com a Letícia, que é uma chefe vegana, né, Lila? Uma chefe vegana e incrível. Quero Vocês ver. vão conhecer. E eu quero ver umas receitinhas também, hein? E eu também. Eu bar no próximo bloco, a gente já volta. Estamos de volta com esse papo bacana sobre como logo existo. Quem vai conversar comigo e com a Marla agora um pouquinho mais sobre esse assunto é a Letícia Borges, chefe vegana e vegetariana. Isso aí. E que trabalha a partir dos conceitos da Ayurveda. Ayurveda. Eu achei isso Exatamente. fantástico. Conta um pouquinho aí pra nós, Letícia. Eu, há uns 12 anos atrás, eu fiz a opção de virar vegetariana, porque eu comecei a estudar uma filosofia indiana, uma religião, assim, que eu me enquadrei, serviu para mim. E um dos preceitos era não comer, era o ahimsa, na verdade, que começa com não comer carne. Explica o que é ahimsa pro pessoal. Ahimsa significa não violência. Então ele começa com não comer carne, mas vai crescendo esse conceito. Sim. Chega uma hora se que tornar vegana. e até tu pensar em ahimsa é contigo mesma, né? E aí que quando chegou nesse lugar que começou assim, o que eu tô comendo? Porque quando eu virei vegetariana eu comia só farinha. Que é uma outra coisa. Porque a gente eu não sabia o que comer. Que até tem muita gente que Que tá interessante, engordando. Eu não sabia sendo o que vegetariano comer. que acaba, né, trocando por Porque a carne carboidrato, enche. né? A Exato. carne enche. A única coisa que faz isso com a gente é a farinha. E aí eu comia farinha, tudo pão, massa, porque eu precisava estar cheia, porque a carne te mantém saciada por muito tempo. Aí eu tive que aprender a cozinhar para poder cozinhar para mim, porque eu sou a única vegetariana da minha casa. E tu mora com a família toda, quer dizer, todos ainda todos tem isso. carnívoros, assim. Então, aí eu comecei a estudar os princípios do Ayurveda e aplicar eles na alimentação, porque o Ayurveda é basicamente alimentação. Eu não sou uma terapeuta, eu não sei fazer diagnóstico, mas em se tratando de cozinha, Ayurveda, vamos lá. E o Ayurveda fala uma coisa que a Fernanda falou que eu achei bárbara, assim. Ela falou que a gente come, mas não se alimenta, não se nutre. E o Mata a Ayurveda parte do princípio em que tu tem que nutrir. E cada pessoa vai se nutrir de uma forma diferente, porque ela tem Características diferentes. características energéticas diferentes. A gente parte do princípio em que a gente é uma energia densa. E a gente nasce constituído de energias.
E os alimentos influenciam diretamente nessas energias, porque eles são energias também. Então, a partir da combinação dessas energias, a gente pode ou não transformar e equilibrar as nossas energias. Quer dizer, é o respeito à individualidade. Exatamente. Né? De repente, para alguém... Não existe uma pessoa igual a outra. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Sou agitada. Tem alimentos que vão me deixar mais agitada. Sim. E outros vão me ajudar a equilibrar essa agitação. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Porque o que existem as energias do fogo, da água, da terra e do ar. E do espaço. Do espaço. E do espaço. Cada uma dessas energias e as combinações dela forma uma constituição. E aí, a partir daí, a gente vai trabalhando os alimentos e as especiarias para acalmar, E, na equilibrar, verdade, exaltar essas exaltar. características Todos nós energéticas. temos todas essas energias em graus diferentes. Exatamente. Né? Quer dizer, de repente, eu, como disse a Lila, eu sou uma pessoa agitada, mas também tenho. Momentos. Poderia ser pita, né? Que é a tal porque assim, é uma anamnese bem profunda. Mas cada uma, por exemplo, a energia do fogo é uma energia de movimento, de execução. A energia do ar e do éter é uma energia de movimento executivo, né? A energia do ar e do éter é uma energia de movimento alto, de ar. Ela não para nunca. Circula. Ela é leve, exatamente. E a energia da água e da terra, aí a gente pensa, água e terra, o que que é? É pesado, é barro, E a busca, é firme. busca denso. disso que você está falando é justamente o equilíbrio. Quer dizer, na medida Nem que nós sempre- estamos equilibradas, não, estamos bem. E nem sempre o equilíbrio quer dizer que as três estejam iguais. Não. Às vezes o equilíbrio é que cada uma funcione no seu momento, como elas têm que funcionar. Porque eu, por exemplo, nasci com a energia do fogo e da água e da terra. Então, se essas... E a energia do ar, mais ou menos. Ou seja, para a gente ficar claro, que tipo de alimento é indicado para este caso, para essa E aí energia? eu evito alimentos muito doces, evito coisas tipo aveia, farinhas. Ai, eu adoro aveia. Deixa eu te fazer uma pergunta. E antes a gente falou aqui, a Fernanda falou da cúrcuma. E tu fez que tu ama Eu a amo cúrcuma. a cúrcuma. Eu também amo. Eu tenho um caso de amor com a cúrcuma, com gengibre e com a canela. A cúrcuma é minha melhor amiga. Por que ela é tão boa? Explica pra gente. Porque ela é um poderoso antioxidante. Existem estudos que falam que ela pode atuar de forma positiva em questões de Alzheimer. Não é uma cura, não é isso, são só estudos. Então ela tem uma ação muito forte no nosso corpo. E ela, dentro do Ayurveda, ela é meio coringona, assim. Ela funciona para tudo. Não, e no em mundo- doses equilibradas. E no mundo generalizado, digamos assim, mesmo quem não pertence ao Ayurveda, existe uma tendência, que já não é mais nem tendência, das pessoas abrirem a sua cabeça para novos temperos, para temperos exóticos. Quer dizer, tem que ampliar o paladar, em outras palavras, né? Sim. Isso é uma realidade. Falando em globalização, já até ultrapassada a questão política da globalização, mas falando de alimentação, é o que se vê. Sim. Hoje em dia, tu vai em qualquer cidade, tem restaurante mexicano, tem restaurante... sei que. As pessoas têm que ter essa disponibilidade para É o experimentar. melhor também de cada um, né? Exato, e experimentar. E a gente está muito acostumado, por exemplo, com coisas como tudo só tem alho e cebola. A gente Exatamente. não está acostumado a usar uma páprica, a usar o açafrão ou a cúrcuma, a usar o gengibre. Aí quando aparece esse gosto, as pessoas ficam... Eu não "Opa, gosto. ai, não gosto." Não Até sei se eu vou gosto. dar um testemunho aqui. Eu tive que parar de usar alho e cebola, tipo no feijão, na lentilha. muito ar. Porque eu sou muito ar. E eu não exatamente. gosto muito de alho e cebola. E tu sabe que eu substituí tudo pelo alho poró. E no início, todo mundo fala, ai, gente, o sabor que ficou. Porque eu comecei a sentir o gosto das coisas que eu comia realmente, assim, foi muito bacana aquilo, É né? verdade, é uma coisa que eu sinto, assim, porque acaba que na cozinha a gente desenvolve muito o olfato. Então, às vezes, tu passa na frente da porta do vizinho, ele tá fazendo aquela comida com alho e cebola, e tu só sabe que tem alho e cebola, tu não sabe nem o que ele tá O fazendo. meu marido, que ele não é um cozinheiro de profissão, mas é um cozinheiro de coração, adora, ele diz assim, às vezes eu passo na frente de um lugar, tem cheiro de comida ruim. Porque não tem outros É aquele cheiro com azeite velho, um azeite,
sabe? Sem especiarias. As especiarias fazem toda a diferença na nossa alimentação. Elas trazem para o nosso corpo uma quantidade de energias necessárias para esse equilíbrio. A minha alimentação, ela ainda é uma alimentação normal, não no sentido de normal, mas a alimentação que se estabeleceu como tudo, como carne, não sou muito, mas como e tudo. Mas eu tenho coisas que eu fico pensando assim, ó, existem filmes que até agora eu não vou citar, no Netflix tem vários, que mostram, né, o caminho do... Por que muita gente optou pelo veganismo, pelo vegetarianismo, como tu disseste, deixaram de comer carne num primeiro momento, mas continuaram comendo ovo, leite, até descobrir que a coitadinha da galinha, para ela botar não sei quantos ovos, ela fica 10 galinhas num espacinho desse tamanho e quando chega uma certa idade mata a galinha porque ela já não tá... Então, assim, é uma brutalidade, é uma violência. Aí acaba... Eu de comer frango graças a um desses filmes, porque eu me choquei. Não, e outra, quando eles mostravam no filme... Como eles abatem os animais. E mais pior que isso... Os pintinhos de cabeça dupla que nasciam e eles esmagando os pintinhos. Para. Não. Pra servir de ração. Não, tô falando sério. Eu nunca mais consegui comer frango na minha vida. Bom, a nossa produtora querida do programa, Nina, ela já é vegetariana há muitos anos, né? O Facebook, o Instagram dela é uma... Né, Nina? Às vezes eu tenho que passar batido, porque eu sei que eu vou comer uma carne no almoço. Mas realmente, como a gente falou no início, a informação está nos levando para esse caminho, né? E a gente está muito acostumado a comer produtos alimentícios. Depois da Segunda Guerra Mundial, a galera não tinha, os empresários, os donos das indústrias de alimentos, não tinham o que fazer com tudo que eles criaram para alimentar os soldados. Então, eles resolveram botar no supermercado e dizer, olha, isso é tri-bom pra ti. O cereal matinal é uma dessas coisas, os mingaus prontos, os nuggets, os noodles, todas essas coisas vieram por causa dessa indústria que não tinha mais para onde desovar esse alimento, que não é um alimento, que é um produto alimentício. Porque produto alimentício é tudo aquilo que tu abre. Alimento é o que tu encontra nos hortifruti. Olha. Se tu puder ir numa feira orgânica, lindo. Se tu tiver condições de conhecer o produtor, melhor ainda. Mas se não der, qualquer feira de terça-feira de tardezinha que tu passar, um cacho de banana, meia dúzia de tomate, lava. A gente tem um monte de misturas que a gente encontra. Põe bicarbonato com água, diminui não sei o quê. Melhor o pH. Isso funciona. Vamos fazer. Não é 100%, mas melhor. Mas ainda assim. É melhor. Mas sabe que eu sou antiguinha, né? Então eu me lembro, assim, né, nos meus idos tempos de guriazinha, que a gente ia num restaurante vegetariano, aqui em Porto Alegre, por exemplo, e a comida não tinha cor. Era toda bege. A minha primeira tentativa de vegetarianismo. Aí eu olhava aquela coisa bege e eu dizia, não. E tu tinha que mastigar 100 vezes. Porque toda jovenzinha, ou jovenzinho, tenta lá pelas tantas, não vou mais comer carne, porque é legal. Sim. Até cair a ficha de que realmente é legal. É legal. Mas enfim, e hoje em dia não é mais, né? Porque hoje em dia se fala da comida colorida em qualquer área. A gente até pode mostrar as imagens que a Letícia nos trouxe dos pratos pra gente que é colorida. O quão colorido é, né? E é isso também, a comida afetiva. Olha aí, ó. Mesmo, sabe? É amor, porque se tudo tem energia, a mão do cozinheiro tem energia. O que é isso aí, Letícia? Isso é suave, isso aí uma eu saladinha. mandei porque assim, eu fiz uma compra linda, eu achei linda. Tá lindo mesmo. Alface, eu digo, vou mandar. É alface. Porque até o alface é lindo. Aliás, Letícia, eu estava viajando agora, como eu já contei aqui, tá muito na moda, digamos assim, usar o repolho. Como na decoração com flores. Se são especiarias, o que é? Realmente são lindos. São especiarias. Aquilo ali é a pimenta rosa. Então é a pimenta rosa. Eu amo. Ali tem umas lentilhas rosas também, porque as lentilhas rosas são minha frustração. Porque elas são rosas só no nome. Elas vão pra panela e ficam amarelas. Sim. Mas elas são super proteicas, elas são incríveis para uma dieta de baixa caloria e de proteína boa. Legal. Ali hortelã também. Aí tem hortelã, que era da minha horta, anis, cominho, grão de cominho. Ali parecem umas pérolas, são os grãos de cominho. Eu só queria voltar para a história da pimenta rosa, que eu sou apaixonada pela pimenta rosa. A pimenta rosa, ela dá naquela árvore que é super comum em Porto Alegre. Como é que é? Aquela que dá alergia. Como é que é o nome? Aroeira. Aroeira. Dá. Esses dias eu tenho um amigo que mora em São Paulo,
o Max, ele é um grande cozinheiro também, vegano. E ele saiu do metrô e mandou uma foto assim. Marueira. Olha aqui, eu tô colhendo pimenta da saída do metrô em São Paulo, gente. Então a gente também podia olhar um pouquinho mais. E olha no tal do Whole Foods, É, que a Lila citou, eles vendem a tal da pimenta rosa por um absurdo de não sei quantos $1000. O negócio que tem aqui em Porto Alegre tá lotado de Gente, olha aroeira. a cor dessa E é uma imagem comida ali. simples. Eu Que acho delícia. que também voltar à simplicidade. Tá difícil a gente cozinhar em casa. Eu sei, a gente tá com cada vez menos tempo. Mas às vezes, assim, ó, faz um tantão de arroz, um Não, e tem tantinho que começar. pra deixar pros dias. Isso é uma estratégia. Vamos. Eu já fiz isso de tu cozinhar, tipo assim, eu sei que não é o mais adequado, mas pelo menos tu consegue cozinhar, congela, depois tu vai usando. A gente tem ideais que são super legais a gente colocar ali e querer chegar. Mas Tem que começar. a gente tem que É começar. isso que eu E se o acho. começo for deixar meia dúzia de coisas congeladas pra te pelo menos almoçar em casa, já tá valendo. Levar no valendo, lanchinho, né? um tomatinho pera, uma cenourinha cortada, a fruta, Exato. as castanhas, as nozes. Antes apareceu ali uma panela linda, mas já passou. Isso não é uma picanha, né? Não, aquilo ali era um kebab. Foi que um delícia. kebab. E o próximo ali que a Marla perguntou, não é uma É picanha uma mesmo. picanha fatiada. Isso é um bolo de maçã, gente. Adoro! Acho que eu comi um bolo, não Na sei se era de cozinha maçã. mais linda desse planeta, essa cozinha. Óbvio, pessoal que está em casa, é óbvio que eu estou brincando, né? É evidente que eu já sabia que... E outra coisa que até a gente podia ter comentado com a Fernanda, agora eu tenho ouvido falar muito nos punks, né? Que são os alimentos não convencionais. Isso Ai, eu o que amo. é? Fala pra gente o que são esses São punks. alimentos que a gente não usa como alimentos. Exemplo. Porque ele. Deixa eu pensar. Uma agora. raiz. Tem várias raízes, assim. Esses dias eu comi uma batata que chama batata macaca, que é uma batata que não dá aqui em Porto Alegre. Ela dá na serra por causa do solo. Tá. É um tipo de punk. Tem um alho. Hoje ainda estava lendo sobre ele, que é um alho que nasce em florestas tropicais, que não é o alho poró, mas que ele é primo. E a sigla é o que? O P? P é plantas alimentícias não convencionais. Tá. Exato. Uau. Então tem chicória, não sei o quê. Ai, Mas tem só não várias. tá encontrando encontrando nas a vida, não feirinhas faça isso em orgânicas. casa, assim, não é pra sair porque comendo, existe, né? nas feiras orgânicas tem várias. Tem várias. Nas feiras orgânicas tem várias. Anota esse E às nome. vezes trocar, assim, em vez de usar o manjericão como tempero, usa como salada. Põe no meio da salada. Ah, isso eu faço. que delícia. Trocar as coisas de lugar é bom pra desconstruir o cérebro. Eu Na quero minha dizer pra omelete vocês... sempre tem um manjericão. Não, e eu quero dizer pra vocês que eu sou uma pessoa que tem horta em casa. Então, assim, ai, eu que me delícia. alimento, como eu falei, dentro da normalidade, né? Sou mais ortodoxa, até porque eu tenho só filhos homens que têm um hábito ainda, são mais carnívoros, que eu observo também, que é uma questão mais masculina, que eu acredito ter a ver com essa questão Da caça. agressividade, da caça e tal. Mas eu tenho horta em casa, tenho os meus temperinhos. Eu Eu olho pra frequento ele. E é tão feira lindo, mesmo. né? Em vez de comprar, abrir o saquinho e ir lá e pegar da horta. E até uma enfeito, delícia, eventualmente, né? a mesa do Vasinho, almoço. dá pra botar, E o alface, vasinho, vasinho, tomate. E o perfume do vasinho, manjericão. sabe? Dá pra... Vale isso, assim, é uma experiência. Ai, coisa Ai, boa esse delícia. programa! Ai, amei, Eu amei, já amei, fiquei amei. namorando aquele bolo ali, né? O horário Aquela agora. picanha isso, né? fatiada, disfarçada de bolo de que maçã. bolo, que vontade de comer aquele bolo ali, que delícia. Sabe que eu sou uma pessoa que eu prefiro 1000 vezes, assim, por sabor mesmo. Um bolo de Eu maçã também. integral, ou um bolo de banana com canela, quentinho, do que uma torta. Eu com também. merengue, com sei lá o quê. Que é pura gordura, né? Não sei, eu também. gosto. É sabor, é exatamente pelo sabor, Tudo né? bem de vez em quando, como disse a Fernanda, mas... Sempre não dá, Letícia, né? obrigada, 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 querida. obrigada. Amamos. Foi bárbaro, brigadão. Nós vamos fazer um intervalinho, já voltamos para encerrar o programa. De volta com o nosso Duas Mulheres no sofá, agora solitas, aqui só nós duas. Que programa legal, né? Que papo delicioso, quanta informação rica, É. bacana, né? Então, é o que a gente tem falado aqui, né, gente? A ideia do programa do Duas Mulheres é um papo de mulheres, de amigas, nada contra os homens, muito antes pelo contrário, nós amamos e vocês, por favor, continuem nos assistindo e participando. Mas essa coisa dessa troca de informações... É muito rico. É muito legal. E a ideia sempre, né, Lila, tem sido assim, ó, virar uma chavezinha.
né? Preferência, convidar a pensar, né, Marla? Isso, quer dizer, é óbvio que em uma hora a gente não tem como fazer aqui um especial muito aprofundado, mas eu acho que a gente tem colocado aqui ideias. Hoje, da alimentação, foi fantástico, Eu acho que né? todo mundo, pelo menos, pode pensar um pouquinho sobre como está se alimentando, se está realmente se nutrindo ou Isso, não, se tá né? só matando a fome. Se está só matando a fome. É, e para a família, e para os amigos e tal. Eu só queria complementar que a gente acabou que não falou da diferença do vegetarianismo pro veganismo, né? Que é como se o veganismo, a pessoa, como disse aqui a Letícia, começa não comendo carne, aí daqui a pouco já não come mais o leite, não toma o leite, não come o ovo, aí começa a não consumir nenhum produto de origem animal, até que ela se torna um vegano que não usa nada de origem animal, inclusive na roupa, não usa mais bolsa de couro, nada que venha de origem animal, né? Hoje já existem sapatos veganos, bolsas veganas. Exatamente. Já tem tudo. A assim, gente hoje, falou várias vezes aqui propaganda do Whole Foods, que é um supermercado americano de orgânicos, e lá a gente encontra, assim, escova de cabelo orgânica, nem vou falar de vinho e comida, mas Eu assim... me sinto na Disneyland lá, Tudo, Disneyland. pulseira, anel, escova de dente, pasta de dente, creme pro rosto, não sei o que, shampoo, o que pudesse Tudo. imaginar Roupa para bebê. de orgânico. Tudo. Fralda. Absorventes higiênicos. As cápsulas que Tudo. eu amo. É isso aí. Então, acho que a gente meio que fechando o círculo do papo, como começamos aqui com a Fernanda hoje, quer dizer, tá realmente havendo uma mudança mais profunda, né, Lila? Não tenho dúvidas que essa mudança já está acontecendo. Exato. E ela só cresce com essa geração. Ela vem mais pela jovem. informação, Sim. mas ela passa pela questão espiritual, pelo cuidado, que é uma questão ligada ao veganismo. Eu volto a dizer, eu não sou vegana, mas admiro, na medida em que há uma preocupação com o planeta, Como né? todo, né? E eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, diante do que a gente está vendo, essa consciência com o planeta. Semana passada a gente falou aqui também sobre a moda sustentável, né? Isso. Sobre moda consciente. Então, essa preocupação com o planeta, ela tá mudando o comportamento como um todo. E a alimentação me parece ser uma bela porta de entrada também, né? Claro, de novo, né? Sem exagerar, né? Não criar nenhum preconceito com as pessoas que adoram uma carne, churrasco, afinal de contas, até é uma das características dos gaúchos. Dos gaúchos Mas aqui. dá para dar uma repensada, saber a origem. Começamos por aí, na origem dessa carne. Enfim, eu acho que é realmente uma mudança completa de Não tenho mentalidade. dúvidas que a gente está atravessando uma grande mudança de consciência. Ai, papo sério. A gente riu muito aqui, porque elas são ótimas, elas divertiu. conseguem passar essa informação Fiquei de uma forma morrendo de leve. vontade de comer aquele bolo, ainda não me conformo. Isso. E a Nina está assim, dizendo tchau, até a próxima. Até semana que vem, com mais Duas Mulheres num Sofá. Momento Teletubbies, é hora de dar tchau. A Tchau gente de se mim. vê. Ai, para. Aniversário do Lourenço, meu filho. Beijo. Beijo. Aniversário hoje. Uhul. Parabéns pra ele. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.